Aula Potenciação. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o conceito de potência e de aplicar o conceito de potência de números inteiros ao conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Potência de expoente natural é uma operação que envolve dois elementos, sendo que um é a base, constituída de um número real, e o outro é o expoente, que é constituído por um número natural. Por definição, quando o expoente for igual a zero, independente do valor da base, o resultado da potência será 1. Por outro lado, se o expoente for igual a 1, o resultado da potência será o próprio valor da base. Quando o expoente for um número b, natural qualquer, o resultado da potência obtida pelo produto da base por ela mesma, tantas vezes for o valor do expoente. Alguns exemplos. 5 elevado a zero. Como o expoente é zero, pela definição, o resultado da potência é o próprio número 1. O mesmo ocorre com 2/3 elevado a zero. 2 elevado a 1, pela definição, como o expoente é 1, o resultado da potência é o próprio 2. O mesmo acontece com menos 7 elevado a 1. 8 ao quadrado, como o expoente é 2, a potência calculada como produto da base, que é o 8, por ela mesma, tantas vezes for o valor do expoente. Portanto, é 8 vezes ele mesmo, 2 vezes, que resulta em 64. O cubo de menos 4 é menos 64. 2 elevado a 5 é 32. O cubo de 3/5 é 27/125. 0,2 elevado a 4 é igual a 0,0016. 0,4 é zero. Sempre que a base for zero e o resultado for maior ou igual que 1, o resultado da potência sempre será zero. Outro caso particular também é quando a base é o número 1. Neste caso, o resultado da potência será sempre igual a 1. Algumas propriedades importantes sobre potenciação. Quando houver um produto de potências de mesma base, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Por exemplo, o cubo de 3 vezes o quadrado de 2 é a mesma base. Conservamos a base 3 e somamos os expoentes. 3 mais 2, igual a 5. 3/5, 243. Quando a gente tiver uma divisão de potências de mesma base, nós conservamos essa base e subtraímos os expoentes. Por exemplo, 5/4 dividido por 5 ao quadrado é o mesmo que 5 elevado a 4 menos 2, que é o mesmo que 5 ao quadrado, sendo igual a 25. Por outro lado, se nós tivermos uma potência cuja base é um produto, nós podemos separar o produto de potências, onde nós tomaremos como base as parcelas do produto e o expoente será o mesmo para essas potências. Exemplo, o cubo de 6 vezes 2 é o mesmo que 6 à terceira vezes
2 à terceira, resultando em 216 vezes 8, que é igual a 1728. Quando a potência tiver por base uma fração, nós podemos separar essa fração em duas potências, onde numerador e denominador estarão elevados ao expoente dado. Por exemplo, o cubo de 2/3 é igual a 2/3 dividido, 2 ao cubo dividido por 3 ao cubo, sendo 8/27. Outra propriedade importante é a potência de potência. Se nós tivermos uma potência maior que tem por base uma outra potência, nós podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Por exemplo, 3 ao cubo elevado ao quadrado é o mesmo que 3 elevado a 3 vezes 2, ou seja, 3 elevado a 6, que será igual a 729. Potência de expoente inteiro negativo. Pela definição, quando nós tivermos um expoente negativo, nós podemos mudar essa potência do numerador para o denominador, alterando o sinal do expoente ou vice-versa. Também podemos mudar do denominador para o numerador, utilizando o mesmo critério, mudança de sinal do expoente. Alguns exemplos. 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 dividido por. Veja que na potência nós vamos alterar o sinal do expoente. Se era menos 1, passará a ser mais 1, ficando então como 1 dividido por 3 elevado a 1, que será igual a 1/3. Menos 2 elevado a menos 3, que será igual a 1 dividido pelo cubo de menos 2, ou seja, 1 sobre menos 8, que será igual a menos 1/8. Menos meio elevado a menos 2. Então, nós teremos aqui 1 dividido pelo quadrado de menos meio. Veja que o sinal era negativo, passa a ser positivo. Isso é o mesmo que 1 sobre 1/4. 1/4 é o resultado da potência de o quadrado de menos meio. E como nós temos uma divisão onde o denominador é uma fração, nós multiplicamos o numerador pelo inverso dessa fração, ficando com 1 vezes 4 sobre 1, tendo como resultado 4. 5 meios elevado a menos 3. Uma regra bastante interessante é que nós podemos, em casos assim, quando a base da potência é uma fração, alternar a posição entre o numerador e o denominador, alterando o sinal do expoente. Por exemplo, 5 meios elevado a menos 3. Nós alteramos ficando com 2/5 elevado ao cubo. Então, mudamos o sinal do expoente, o que resulta em 8/125. Então, vejam que uma forma alternativa para resolver operações em que a base da potência é uma fração. 1 sobre 3 elevado a menos 3. Nós podemos mudar o denominador para o numerador, alterando o sinal do expoente. Isso será igual a 27. Aqui, neste caso, valem as mesmas propriedades das potências de expoente natural.
Então, nós encerramos nossa videoaula de potenciação e esperamos que você possa empregar esses conceitos nos diversos problemas que irão aparecer em seu curso.